Ok, estamos gravando, vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, a gente veio evoluindo o conhecimento adquirido lá em Concreto 1, agora passando para Concreto 2, pensando no conjunto do dimensionamento das nossas vigas, né? Que pegou a seção lá em Concreto 1, pegou unidade 1, 2 e 3. Beleza. Vemos para cá, unidade 1. Abordamos estribos. E agora a gente fecha o conhecimento relativo à unidade 2. Decalagem do diagrama de momento fletor. Tá? Então, o que é a decalagem do diagrama de momento fletor? Primeiro, eu tenho que alertá-los sobre o quê? Este cálculo, essa parte de processamento de cálculo da decalagem, ela não é costumeiramente feita para estruturas menores. Então, é aplicado em estruturas maiores. Quando você calcula manualmente. Só que manualmente, vocês sabem que praticamente não existe essa análise manual. Toda ela é feita, o cálculo estrutural, através do uso de softwares. Então, isso a gente já sabe, tá careca de saber. Mas isto não significa que a gente não possa entender e usar o recurso de decalagem. Nós vamos usar o recurso da decalagem ao construir um projeto, e neste projeto nós vamos ter a seguinte situação. Fiz o meu projeto numa boa lá, tudo bonito, legal. O que acontece? Eu vou usar o recurso da decalagem? Sim. Em que situação específica eu irei usar o recurso da decalagem? Para fazer o ajuste das barras. Este é o principal objetivo da decalagem. Como assim ajustar as barras? Imagine que você tem lá barras que ficaram em pedaços ali, tudo fragmentada. Você quer dar uma limpada naquelas barras para reduzir, para deixar ele, digamos assim, mais interessante do ponto de vista de execução. Né? Lembrando que quando você vai dimensionar o concreto armado, você opta por critérios. Como assim critérios, professor? Você é que seleciona qual o critério qual o critério desejado. Eu posso dimensionar para economizar mão de obra ou eu posso dimensionar para economizar material. Quando eu opto por dimensionar para economizar material, não existe almoço grátis. Eu vou picar o máximo possível de barras, vou gerar maior mão de obra. Quando eu opto para economizar mão de obra, eu vou reduzir e deixar o mínimo possível de barras. Quanto menor a quantidade de barras, mais fácil será a montagem, a construção da viga, tá? Então, nós temos que ter em mente sempre estes parâmetros para que a gente consiga realizar um bom projeto. Então, meu bom projeto passa obrigatoriamente por esses dois requisitos. E você tem ainda a terceira via, que é equilibrar entre mão de obra e material, que é o que eu geralmente faço. E uma das técnicas de analisar este aço, essa área de aço, que nós fazemos daí usando o recurso do computador, o software te permite isso, tá? Mas manualmente a gente vai aprender a fazer isso hoje, que é decalagem do diagrama de momento fletor. Quando você fizer essa decalagem, obrigatoriamente você vai fazer você vai determinar os comprimentos de armaduras longitudinais, os comprimentos mínimos. Então, dado uma viga, o que eu tenho aqui? Os dados dessa viga. Por que eu deixei selecionado? Porque nós vamos utilizar no final. Lá no Avançando na Prática, ele traz esses mesmos dados da viga. Veja, é uma viga de concreto C25, 25 MPa, brita 1, ou seja, limitado até 19 milímetros de tamanho máximo, cobrimento de armadura 3 centímetros, o aço utilizado é um CA50, seção transversal da viga é uma 20 por 40, altura útil de 36,
A seção transversal do pilar é 20 por 20. Esta parte aqui, ó, que ele está dizendo, ó, esta parte aqui é 20 por 20. Diâmetro de estribo, aqui também, 6,3. Por que ele me deu essa informação? Porque ele está dizendo para mim aqui, olha, eu tenho 4 e aqui eu tenho 3, beleza? Beleza. E aqui é 10, 10. Opa, pega 10 aqui e pega 10 daqui. É isso que ele está querendo dizer. E aí você vai considerar o carregamento próprio da estrutura. Neste caso aqui, veja, eu tenho 5 toneladas força até esse o primeiro trecho de viga com 4 metros ou 400 centímetros, multiplicado pela força, eu tenho o meu carregamento. Beleza. Dado este carregamento, aqui é um cálculo de viga isostática, que vocês já aprenderam isso no passado. Eu chego nos diagramas. E aí que está o grande barato da decalagem, porque você analisa os diagramas para fazer a decalagem, tá? Então, meios de programas de dimensionamento de vigas. Você geralmente faz isso aí, você chega lá. E aí ele está trazendo já as áreas de aço. Como assim, professor? Lembrando, lá atrás, no concreto 1, quando nós aprendemos concreto 1, nós aprendemos o seguinte conceito. Eu tenho uma viga, ela tem uma área de concreto armado, aquela área de concreto armado da viga gera uma resultante, a distância desta resultante até a linha neutra me dá o meu momento MD, que é o meu momento de cálculo, momento relativo ao concreto. Ok. Eu vou dimensionar o x, que é a distância do vetor de força da área de aço, e ele vai me dar o quê? A área de aço equivalente. Este é o processo de cálculo da minha armadura de aço. Ok? Então, nós temos este conceito bastante trabalhado lá no dimensionamento de armaduras longitudinais em concreto 1. Beleza. Então, este conceito lá de concreto 1 foi usado para dimensionar. Ele chegou nestas áreas de aço que ele apresenta aí. Então, estas áreas de aço, aqui são 3 áreas de aço, elas vão ser equivalentes ao quê? A esta região, a esta região e a esta região. Ou seja, eu posso traçar e exemplificar ali 3 trechos distintos do meu momento fletor. Então foi assim que ele chegou. Então ele só diz que há meio de programas de dimensionamento de viga. Não, na verdade a gente sabe fazer isso aqui. Nós fizemos o cálculo em concreto 1, tá? Então, o que acontece? Através desse recurso da decalagem do momento fletor, nós vamos determinar o que eu posso fazer de redução, né? Ou seja, por quê? Eu tenho um valor atuando ali na área de armadura tracionada na viga e eu vou analisar em relação ao momento fletor como eu posso fazer a redução. Então, o primeiro momento de cálculo da decalagem, veja, ele está trabalhando com o esforço cortante, aonde ele trabalha especificando a armadura longitudinal em função do D, que é o D útil, né? A minha altura útil, e considerando inclinação de estribos. Beleza. Desta forma, ele tem a consideração de força e agora já usando o momento. Ele chama de SD porque já é o momento de decalagem de força no banzo tracionado. Ou seja, o que quer dizer isso? Banzo é uma notação bastante comum que vocês vão encontrar na literatura. Banzo inferior, banzo superior.
tá? Significa a tua linha de base inferior, tua linha de base superior, ou seja, ele está falando do banzo superior tracionado. Ele está falando do quê? De uma região da armadura aonde vai a armadura construtiva, mas não uma armadura simples. Então, essa armadura construtiva é substituída pelo cálculo do AS', ou seja, é uma armadura dupla, certo? E naquele caso que ele está se referindo, por exemplo, pensando naquela viga que nós temos dois momentos positivo e um negativo, então eu vou ter uma armadura gerada naquele momento negativo. Então eu preciso dimensionar esse aço ali. Como que eu vou fazer? Com conhecimento de concreto 1. Beleza. Chegamos naquela área de aço. Agora ele faz uma análise em relação ao momento máximo do cortante para fazer essa determinação, tá? E aí ele considera o quê? O ponto de início de ancoragem. Por quê? Que a gente pode retirar dessa barra tracionada, porque lembram que a norma diz não fazemos, né, a ancoragem de barras tracionadas. Por quê? Porque isso é concreto 1. Se eu fizer a ancoragem em barras tracionadas, eu posso submetê-las a um esforço torsor, né? Eu posso fazer com que ela ocorra a flexão da barra. Então, por isso que ela não é ancorada. Então, o que, que acontece? Opa, eu tenho um excedente ali. Eu posso retirar. Então, o trecho dessa extremidade da barra de tração, considerando a ancoragem, tem início na seção teórica, onde a tensão S atua. Então, a decalagem, basicamente, é isso aqui. Olha só. Isso é decalagem. Eu tenho a barra, olha lá. Eu tenho a barra, eu vou decalar esse AL aqui, que é a minha decalagem. Esta era a barra original, eu vou decalar. Eu vou trazer essa barra para cá, e desculpa, a linha do diagrama. Ao decalar o diagrama, eu vou ter para cá e vou decalar para cá. O que, que vai acontecer? Repare, eu vou fazendo isto, eu vou dar uma reduzida no comprimento final da minha barra. Esse é o objetivo da decalagem. Então, olha só. Aqui é um momento decalado, tá? Momento decalado, ó. O pontilhado é o momento decalado. Repare que eu estou avançando com o momento, ó, projetando essa linha adicional. Mas eu não estou alterando o momento máximo. Aqui é o meu ponto do momento máximo. Aqui é o ponto do momento máximo. Repare que eu não estou alterando o momento máximo. Porque se alterasse o momento máximo, eu teria que redimensionar toda a viga, não faria sentido. Então, ou seja, fazer isto aqui, aplicar este AL, significa decalar o meu diagrama de momento fletor. Ok, para que serve a decalagem? Então, vamos considerar uma viga com um tramo biapoiado, aqui no exemplificando, em dois pilares, com um carregamento uniformemente distribuído, conforme a figura 22. Tá aqui figura 22, ó. Tá aqui um pilar, aqui outro pilar, e aqui está a minha estrutura, a minha viga. Beleza. Tá? Então, aqui está a minha armadura original, essa que eu calculei. Por quê? Porque no apoio eu vou ter o momento negativo, tá aqui o cara, dado aqui o momento negativo. Na parte aqui inferior, eu vou ter estes caras aqui, que é o meu momento o quê? O meu momento
na verdade, ele misturou, porque aqui pegaria isso aqui, ó. Essas duas na zona de compressão e essas duas de cima na zona de tração. Olhando agora os diagramas, está aqui, ó, exatamente como eu descrevi para vocês. Isso é um ponto fundamental para vai trabalhar com a decalagem. Você tem que ter mentalmente, fazer ela de forma manual, você tem que mentalmente enxergar o teu diagrama, enxergar a tua estrutura. Espero que tem um coleguinha chegando. Então, você vai ter que enxergar a tua estrutura, vai ter que enxergar o seu diagrama e ver aonde você tem carregamento negativo, aonde você tem o momento positivo. Isto é uma premissa. Isto é uma premissa. Tá? Ter essa capacidade de olhar a viga e enxergar o que está acontecendo em termos de carregamentos. Ok? Então, pessoal, essa visão mais apurada é algo que vocês vão precisar ter. É algo do qual vocês irão desenvolvendo com o passar do tempo. Então, é olhar uma viga de concreto armado e enxergar o que está acontecendo com ela. É enxergar onde é que você vai ter momento positivo, onde você vai ter momento negativo. Então, na decalagem, você usa este conceito. Aqui, ó, feita a decalagem, esta linha que estava aqui passou para cá, ó. Ó, opa, essa linha aqui, ó, essa linha, tá vendo, ó? Esta linha é esta linha. Com a decalagem, ela passou a ser esta linha. Mesma coisa aqui, ó. Esta linha passou a, que é esta linha, passou a ser esta linha. Esta linha, que é essa aqui, passou a ser essa. Repare que eu não alterei o momento máximo. Eu não altero o momento máximo, ó. M máximo, positivo, não foi alterado. Por quê? Nós dimensionamos a armadura em função dele. Evidentemente, este ponto aqui e este ponto aqui, deixa eu só trocar a cor aqui. Ó, este ponto aqui e este ponto aqui, quando eu corto, essa parte de cá e essa parte são dimensionadas à parte. Se eu voltar nas barras, olha só, essas barras aqui. E essa aqui foi uma barra de armadura construtiva usada aqui em cima. Né? Eu não posso fazer uma viga manca, porque senão não tem onde ancorar os estribos. Beleza? Entenderam isso aqui? Isso aqui a gente tá, o conceito da decalagem é isso aqui. Isso é decalagem. Mas o resto a gente está falando um pouco de isostática com um pouco de concreto 1. Entenderam até aqui, pessoal? Como é que está? Dúvidas? Sim. Então tá. Qualquer coisa, pede e eu paro. Então, ó, neste caso, o momento máximo fletor está dividido em três partes, ó, N2, N3 e N4. Tá pegando três partes. Deixa eu trocar aqui. Ele podia trocar automático a cor, mas ele não faz isso para facilitar. Ó. Isso aqui é o momento máximo. Esses três aqui. E em azul ali ficou. Esse é a armadura construtiva e esses dois aqui são as minhas barras. Ele colocou aqui, ó, N2, N3, tá aqui. Aí ele colocou aqui, ó, N2, tá aqui. E colocou na segunda camada o N4.
Então, o que que acontece? Dentro daquela armadura que estava lá, que não estava tão legal, lembra do N5, ó? A alternativa que eu posso fazer é juntar as barras, ó. Juntar as barras. Ou eu poderia deixar separada. Aqui que está aquilo que eu falei no começo da aula da solução econômica. Lembra o que eu falei? Vocês têm ali uma solução econômica, tal, ou mão de obra. A primeira, a de cima, ela fica favorável à redução de mão de obra. Por quê? Porque eu tenho uma barra única que eu vou fazer o uso dessa barra única. Professor, mas barra tracionada ali não deveria. Ok, só que lembrem-se que nos extremos eu tenho o quê? Momento negativo. Se eu tenho momento negativo, eu estou invertendo a zona de compressão. Então, compressão passou para cima, para baixo, e tração passou para cima. Eu fiz uma inversão. Por isso que é possível a gente ter esta situação de cálculo. Eu tive uma variação de momento. Se eu analisar só o centro da armadura, pode ver que ela está condizente com a 2, aonde nós temos aquele segmento de barra que é equivalente ao quê? É equivalente à nossa barra de armadura construtiva. E fazer isso dando em números. Imagine o seguinte, eu acho que assim, com números a coisa fica mais legal. Imagine o seguinte, aqui este cara e este cara eu tenho barra de 20. Tá? E daí, só tô fazendo a troca da cor. E este cara aqui, eu tenho uma barra de 8 milímetros, que é uma armadura construtiva. Tá? Então, na decalagem, olha só, eu vou fazer o quê? Eu vou converter toda esta barra aqui para 20. Repare, eu estou pegando esse trecho. A gente viu que era uma viga lá atrás de 4 e 3. Ele não está dando L0, mas lá atrás ele deu. Por exemplo, eu tinha um trecho de 4 metros, de 3 metros, né? Então, o que que acontece? Esse trecho aqui, que eu converti para 20, deixando igual a este, ficou mais fácil para montar, mas ficou mais caro. Né? Pensa em 4 metros. Eu tenho 70 centímetros de cada lado. Então, eu tenho 40. Então, eu tenho 2,60. Aquele 2,60 central, eu podia fazer com 8 milímetros. Mas eu não vou fazer com 8 milímetros porque eu estou querendo fazer uma redução. E aí eu só consigo essa redução, evidentemente, através da decalagem. Né? Então, ela me permite fazer essa redução. Então, nesta redução, eu acabei tendo o quê? Uma armadura de maior diâmetro ali. Troquei um trecho de 260 centímetros de 8 para um trecho de 260 ali para 20 milímetros. Tá? Então, tem que se ter essa noção do que foi feito. Isso é o objetivo da decalagem. Bom, nós vamos agora para este sem medo de errar. Por quê? Ela foi é bem teórica essa aula. No exercício é que a gente vai trabalhar. Lembra lá que eu falei no começo da aula? Olha, nós temos uma viga aqui, ó. Essa viga aqui de 5 e 4, de 3 e 4 metros, que era aquela viga inicial lá, tá?
na página 87, olha só. Opa, 87. É essa aqui. Aí, esses dados aqui é o que nós vamos usar lá. Por isso que eu falei, tem os dados, ó. Eu copiei aqui os dados, tá? Então, é uma viga de concreto, C25, brita 1, significa máximo agregado fixado em 19 milímetros, cobrimento de armadura 3 centímetros, aço utilizado é um CA50, a seção transversal da viga é 20 por 40, altura útil de 36, seção transversal dos pilares aqui e aqui, como eu já tinha mostrado lá naquela imagem, mantém, é 20 por 20, diâmetro dos estribos em 6,3. Aqui, olha o momento aqui, ó. Desculpa, o cortante. Olha o cortante máximo aqui. É dado aqui. Então, ele fala para mim o seguinte, essas áreas aqui de aço, pessoal, ele calculou como? Ó, vou ampliar aqui para facilitar a leitura. Vão 1. Esse é o vão 1. Beleza. 6,81. Apoio. Opa, aqui. Apoio. 8,25. E daí, vão 2. Vão 2. Esse deu esse valor aqui, 2,43. Reparem um detalhe curioso. Eu tenho 6 de momento, né? Quanto que eu vou ter? Eu vou ter aqui 6,81. Eu tenho 8, eu vou ter aqui 8,25. Eu tenho 1,6, eu tenho 2,3. Isso não é coincidência, não é bruxaria, ocultismo, coisa do acaso. Simplesmente é uma lógica. Por quê? Quando nós dimensionamos, voltando lá no concreto armado, eu penso no meu MD, no meu momento de cálculo, e aí eu dimensiono a área de aço em função do momento de cálculo. Nós estamos vendo os 3 valores de momento com 3 valores de área de aço obtido. E pode observar a proporcionalidade que existe entre as 3. Tá? O momento dado, opa, eu tenho tal área de aço. Mas observe esse equilíbrio. Isto é obtido aonde? Calculando em concreto 1, como vocês aprenderam, em concreto 1. Calcula o MD, depois você joga na fórmula em função do momento, da área de concreto que você tem, você calcula o D de altura útil e você determina o X, que sai por Bhaskara, analisa o domínio, se está no domínio 3, beleza, verifica o beta para ver o 0,45 da norma, e aí dimensiona a área de aço. É assim que a gente faz. Usa o X para dimensionar a área de aço. É assim que a gente faz. Então, se eu fizer este cálculo todo, considerando aqueles momentos e os dados que nós temos disponíveis no exercício, nós vamos chegar nessas 3 áreas de aço que foram elas obtidas lá em concreto armado 1. Então, na decalagem, a gente trabalha depois. Uma vez que a gente obtém aquele momento, é que nós vamos entrar com a decalagem. Então, a gente obteve ali o momento, a área de aço. Opa, cheguei na área de aço. Fiz aquela verificação. Lembra que o concreto 1 a gente faz toda a verificação para a seção o quê? Transversal da viga. Tá? Agora, nós não estamos pensando na seção transversal. Então, aquela seção transversal da viga não vai se alterar nem nada. A gente já calculou lá no concreto 1. Agora, a gente vai trabalhar o restante da viga, ou seja, a área longitudinal da viga. A distribuição longitudinal. Nós vamos calcular o quê? O comprimento final da minha barra, usando o critério da decalagem, que não necessariamente é obrigatório utilizar. Tá? Então, como eu falei no início da aula, nós podemos considerar, sem a decalagem, você considera a barra inteira, pegando toda a seção,
pronto, acabou, tchau. É assim que funciona. Opa, mas eu estou trabalhando com uma viga grande e tal, e estou vendo na mão. Ok? Se não for esta situação, este caso, quando você disse para o teu software o critério que era, ó, filhinho, faz assim ou faz assado. Ou vai pela mão de obra ou vai pelo material. Você disse ao software como você queria que ele trabalhasse, ou pela mão de obra ou pelo material. Ele já vai fazer toda essa parte, esse processamento da decalagem automaticamente. Então, você não vai precisar se incomodar em fazer este processo de decalagem. Mas, no nosso caso aqui, a gente está calculando sem o software. Então, a gente vai fazer a decalagem no braço. Então, fazendo a decalagem, nós vamos começar primeiro calculando os cortantes máximos, que são dados. Está marcado aqui, ó, 12,4, tá? Como que eu calculo isso? Primeiro, o FC, o CTD, tá? Então, eu vou pegar, como é que eu vou calcular? Venho direto aqui, ó. Venho direto nesse trecho da fórmula. Eu vou entrar com quem aqui? Ele deu aqui para mim, ó. FCK de quanto? 25. Opa, entrei com 25 aqui. Só que, como eu quero sair em centímetro, eu não posso entrar com milímetro, eu tenho que entrar em centímetro. Maravilha. Chego no valor do FCTD para usar na fórmula. Tá? Então, o BW, esse 20 aqui, é a base da viga que foi dado. Altura útil 36, ó, voltando lá, ó, dá para a gente ver aqui. Ó, altura útil 36, isso tudo aqui foi dado. O BW está aqui, 20, beleza. Entro com esses dados aqui, ó. O FCTD veio daqui, beleza. O 20 é o meu BW, ó, BW, e o D é 36, que foi especificado. Calculo o cortante, maravilha. Isso a gente já viu como fazer para outras aplicações do cortante. Exemplo, cálculo de estribos. Pego daí aqui, calculo o V máximo. O V máximo eu só vou majorar. Como que é o seu V máximo? Olha o maior valor que eu tenho aqui desses quatro. Quem que é? Este cara. Maravilha. Pega ele, multiplica por 1,4. Aí você achou o cortante e você achou o cortante máximo. Beleza. Novamente, aí, ó, cortante máximo, que você calculou aqui, cortante máximo, que você calculou aqui, cortante, que você calculou aqui, e você faz a análise em relação ao D, né? Então, você entrou com o D, 36, dividido por 2, ó, máximo, máximo, e esse cara é o cortante, que você calculou aqui. Você chegou neste valor, menos 3,06. Tá? Então, o que acontece? Você está trabalhando com bem menos cálculos, sim, mas para chegar nestes valores aqui, você teve que fazer todo o cálculo de concreto 1. Não esqueça disso. Dúvidas? Não, Jackson. Na verdade, até aqui, a gente viu isso em aulas passadas, né? O que entrou de novidade foi essa fórmula. Pois é, essa aí a gente já fez nas outras lá. Exato. Então, nós agora podemos determinar o LB, o meu valor final, que serão acrescentados em cada barra. Novamente, o FCD pegou lá o 25 dividido por 1,4, 17,85 MPa. Só fez uma redução. Opa, jogou no FBD a 2/3, deu 2,87. Joguei no LB,
onde eu estou pegando o diâmetro da barra, dividido por 4, FYD, FBD, diâmetro, e aqui. Opa, esse aqui eu calculei, esse eu calculei também, e essa fórmula a gente já conhece. O meu resultado deu 38 φ, né? Então, assim, ó, no vão 1, deu 38 φ, vezes 1,6, eu chego a 61. Da onde que vem? Daqui. Certo? Olha lá. O 1,6 aqui, ó, na fotinha 3x4 dele. Por quê? 4 barras de 16. Mas qual que é o comprimento dessas 4 barras de 16? É 38 vezes 1,6. Opa, deu 61 centímetros. Esse aqui, no apoio, 38 vezes a barra. Barra de quanto? 20. Então, entra com o 2, para sair em centímetro. Tá? 76 centímetros. O último, qual que é a minha barra? 12,5. Então, entra com 1,25. E o 38 a gente calculou aqui, né? Aí, 38, a barra de 12,5, 48 centímetros. Então, para cada barra é dado um comprimento. Nós vimos essa relação quando nós estudamos ancoragem e aderência, lembram? Onde eu peguei uma tabela até do Excel e fiz as simulações para vocês. Naquela simulação no Excel, nós aprendemos na matemática o que a gente estudou na teoria. Quanto maior o diâmetro da minha barra, menor a aderência. Logo, maior será o comprimento adicional. Não foi isso que a gente aprendeu? Sim ou não, pessoal? Sim. Eu vou começar a dar nota por participação. Deus o livre. Sim, professor. Ah, melhorou. Então, olha só. Opa! Opa, agora opa, né? Eu estou de olho no 6. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aquela fórmula que a gente já viu na aula passada e usou na planilha também. O AS calculado pelo efetivo. Tá? Usando o AS calculado pelo efetivo, eu determino os valores. O necessário, 51. E aí, venho aqui e calculo. Para o segundo, este aqui é em função do vão 1, este aqui é em função do apoio, este aqui é em função do vão 2. Automaticamente, eu vou ter os meus valores de apoio definido. Por quê? Porque eu venho, analiso o mínimo. Mínimo a gente também sabe calcular e todas passaram no mínimo, né? Eu peguei o resultado, joguei e calculei. Passou, opa, essa outra passou. Aqui ele faz uma coisa meio esquisita. Repare, ele está trabalhando no mínimo com esse valor aqui, ó, de 60. O 78. 47,5. Na verdade, pessoal, isso aqui, o 61, ele calculou, chegou no cálculo de 60,8. Mas daí eu não sei por que ele achou bonito fazer essa graça. Então, este valor 61 é o que ele adotou, tá? Eu marquei de verde aqui, ó, tá aqui. Foi o que ele adotou. Porque o necessário deu 51. Então, opa, posso adotar esse aqui numa boa. Aí eu venho para esse aqui. Deu 76. Não 78, 76. Esse aqui, 48, na verdade, é o 47,5 sem arredondar. Que você vai adotar o quê? 61, 78 e 48. Que, na verdade, a gente não vai fazer dessa forma, porque a gente já aprendeu isso também. Nós vamos somar na barra, né?
Isso aqui eu vou arredondar. Então, não vou ter isso aqui picado, nem isso aqui picado. Eu vou ter número inteiro, né? Imagina você chegar lá e começar a marcar tamanho de barra picado pro armador. Ele vai à loucura com você. Você arruma briga. Então, este LB está aqui, ó. Este LB está aqui, que é no apoio. Este aqui é no vão 1, está aqui calculado. E esse aqui é do vão 2, tá? Então, aqui ele considerou a decalagem. Essa decalagem para fazer o cálculo. Tamanho final das armaduras, que é a hora que a gente vai pegar os valores que a gente pegou aqui. Tamanho final da armadura, 36, 78, 78 e 36. Beleza. Ele deu para nós, que ele calculou já, o alfa de L, 36. Beleza. Então, eu vou pegar no cálculo da barra, 36, 78, 78. Porque, ó, ND2 está onde? Aqui. Está aqui, ó, no centro, no apoio. E olha, apoio, apoio. Então, é essa barra aqui com o 36, que ele calculou lá. Ó, o 36, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquele 36, que é esse. Opa, deixa eu ampliar. É este cara aqui, ó. Tá? O 36. Tá aqui, ó, 36, 36. E aí, 2LB. Ah, beleza. Então, para calcular o tamanho final daquela barra, eu peguei o 36 mais o 36 e 78 com 78. Deu 228, né? Pela lógica, eu não vou passar 228 para o armador, que eu vou arrumar briga. Eu vou passar sempre em múltiplos de 5. Então, ele vira quanto? 230. Vou fazer a mesma coisa para para o N3, tá? Este N3 aqui, ó, tá? Então, eu tenho este 323, ele vem lá de cima. Vamos pegar lá de cima. Ele vem daqui, ó. Que ele está considerando a distância daqui até aqui, tá? Ele calculou, ele não mostrou isso, mas ele pega 10 de lá e 10 de cá. Ele pega um pouco mais de 10 para lá. Opa, 1,5 para lá, 1,5 para cá. 323. Os meios de barra. 323. Decalagem com decalagem. Olha só. Só que agora é para essa barra de baixo aqui, ó. Ó. Repare que aqui eu tenho um espaço maior. Essa aqui eu não tenho espaço. Essa aqui eu tenho um espaço maior. E aí, esse espaço aqui. Deu 551. Ele arredonda para 555. Beleza, pego no vão 1. Vão 1. Este é o vão 1. Vão 1, 36 com 36 e o 61 com 61. Da onde que vem isso? Daqui, você calculou. Olha aqui, é essa fórmula aqui. LB, AL, LB. Ó, LB, AL, LB. 194. Arredonda para 195. Sempre múltiplo de 5. N6 é o de baixo ali. Ele pegou esses dois, mais o quê? Ele dá o 204, que vai vir da viga. Tá? Ele foi dado, ó, eu até fiz uma anotação. 323 e 204 são calculados em função do vão, tamanhos de barras calculadas. Beleza. E ele fez aqui. Mesmo critério. 398, ele adotou 400. E, finalmente, o N7, que é o vão 2. Ele tem lá o AL, aqui o LB e o LB do vão 2, ó, LB do vão 2, ó, 47,5. E, ó,
Isso que eu acho que esse cara falta parafuso na cabeça dele. Ele usa aqui, ó, o autor, 48. Ah, beleza. Daqui ele usa o 47,5 para quê? Para fazer graça, né? Devia ser o 48. Por quê? Aqui ele volta a usar quem? 48, tá? Isso foi uma desatenção, que não deveria ter passado na revisão, mas enfim, passou. Mas eu estou chamando a atenção para vocês que é o mesmo número. 47,5 é aproximadamente o 48. No 36 deu 341, que na verdade é 345. Então, essa decalagem do momento fletor, ele traz essa informação, que é um método totalmente gráfico, para determinar o momento, o comprimento final dessas armaduras longitudinais que vão resistir ao momento fletor. E aqui ele diz, ó, arredondamento de 5 em 5. Ó. Tá, ele está dizendo, ó, arredondamento de 5 em 5. Tá? Mas ele poderia ter colocado, eu faria assim, pego esse valor, 228, coloco 228 e coloco aproximadamente 230. Ficaria mais didático. Mas tudo bem. Eu expliquei a diferença para vocês, vocês conseguiram pegar. Dúvidas, pessoal? Não. Entenderam tudo? Aí eu vou saber na hora que a gente pegar um exercício desse aí para fazer, né, gente? Ah, bom, isso é verdade. O importante é entender o que está sendo feito e a linha Tá. de raciocínio. Pois é, tá dando para acompanhar o raciocínio. Isso é fundamental. Entender a linha de raciocínio que foi feito, né, como foi feito, a decalagem. Aí, porque o que acontece? É o método gráfico, só que foram trazidas as fórmulas que trabalham esse método gráfico. Então, o que acontece? Vamos voltar na Idade da Pedra. Lá na Idade da Pedra, quando o pessoal fazia desenho, projeto, tudo na mão, né, na prancheta, não tinha AutoCAD, então fazia tudo na mão, na pranchetona, não tinha como calcular nada. Eles faziam o quê? Eles faziam os cálculos, beleza. Terminou os cálculos, desenhavam em papel milimetrado os momentos para fazer a decalagem em papel milimetrado. Por quê? Porque você já conseguiu o valor exato. Então, a técnica da decalagem, ela vem daí. O que os caras fizeram? Com o tempo, eles analisaram e implementaram as fórmulas numéricas. Mas se você for fazer na mão, ironicamente fazer no papel milimetrado dá menos trabalho do que fazer calculando tudo. Porque imagine, os caras não tinham uma HP para poder calcular. Os caras não tinham uma calculadora científica, tal, eles tinham que fazer no braço mesmo. Então fazer todas aquelas contas no braço dava muito mais trabalho do que fazer graficamente no papel milimetrado. Interessante isso, né? Então, evidentemente, imagine o tempo que se levava para projetar uma estrutura. Não devia ser horroroso, né? Pois é, e todo mundo... Eu estou projetando a minha estrutura desde ontem e não acabei até agora. Então é muito tempo. E com todas as facilidades hoje, né, Paulo? Não, e aí é o seguinte, pessoal, todo mundo fala, por isso que eu falo, todo mundo fala de quem? Do Oscar Niemeyer. Ah, eu não estou tirando o mérito do Niemeyer, mas para mim, fudido mesmo era o Susekind, que era o cara que criou a base dos nossos cálculos todas, e ele calculava tudo na mão. Ele calculou Brasília na mão, no braço. No braço. Pensa. Lápis, borracha ali, ele calculou no braço. É o cara, né? E aí, o MASP. Ah, o Oscar Niemeyer fez o MASP. Ah, fazer um caixote em cima de duas varetas é fácil. Quero ver calcular o caixote em cima de duas varetas com aquele tamanho de vão. Quem fez isso? Susekind. Por isso que eu falo que o Susekind, na minha opinião, é o cara. Ele calculou tudo na mão. Hoje, eu vou e calculo. Ah, tudo bem, eu vou usar o computador vai me dar
muito mais recurso, vai me dar não sei o quê, lá. Ok, mas naquela época, bruto mesmo era o Susequinde. Nenhuma dúvida, pessoal? Não, Jefferson. Bom, então beleza. Então, segue o baile. Nós vamos, então, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês a parcial. A prova parcial. Que vale 50% da oficial. Já está lá no AVA, né? Então, olha só. Utilize o modelo de cálculo 1 para dimensionar a armadura de cisalhamento para uma viga com 5 metros de vão, carga distribuída de 30, seção da viga 20 por 45. A altura útil foi dada em 40, ou seja, eu preciso me preocupar com o comprimento? Não, porque já foi dado. O D, dado D, morreu a conversa. FCK de quanto? De 20. CA 60, dado aqui, ou seja, estou fazendo estribos. Hoje em dia se usa CA 50 para estribo, tá? Mas como eu quis manter a estrutura do exercício da página 34, deixa eu abrir aqui também, pegar o livro aqui na página 34, que daí eu mostro para vocês onde está o exercício, que foi um exercício que a gente já fez em sala. Olha só. Exatamente, só que o vão aqui, eu mudei o vão, mudei a carga, mudei o D e o FCK. Tá? Mas é este exercício, esse roteiro aqui, ó. Onde a gente pega a carga distribuída, PL, pelo L, que é o comprimento, só cuida das unidades para não comer bola. Aqui ele está dando em metro, e 400 é o quê? Centímetros. Então ele já diz aqui que o vão é 4 metros. Opa, calculei o meu Vmax. Beleza. Vou calcular a tensão máxima de cisalhamento aqui, a minha tensão, né? 50 por 1,4, tá aqui o 50, 1,4 eu majorei. BW, foi dado BW, e o D é o D que está aqui, ó. Ó o cara aqui. Calculei, deu 0,97. Ah, beleza. Então, para um FCK de 20, eu tenho lá na tabela, tá? E aí você obtém o valor de 0,53. Vou calcular a armadura. O Rho, eu tenho que calcular o Rho, TW por TDO, que tem na tabela 1,4. Vamos voltar um pouquinho aqui. Opa, não, 1,5. Tabela 1,4, valor de TWO. Ele é dado em função de quem? FCK. Olha só. É só vir aqui e pegar o valor na tabela. Bem tranquilo, sem nenhum grande segredo. Né? Peguei o valor, ó. Tá aqui. Calculei o Rho. Aí eu venho para o FCK, o Rho mínimo. Também é dado, tabelado. Faço a verificação e calculo o ASW. Então, sem necessidade de calcular o ROW por causa disso aqui. Mas a gente calculou porque é importante mostrar nos cálculos. Calculei a S dividido por 2 por metro. Cheguei no valor da minha área. 0,8, esse 0,8 por 0,96 deu 4,49 barras. Então, para cada metro linear, temos 100 por 44, dá 22 centímetros de espaçamento. Logo, adotaremos 5 milímetros a cada 22. É o espaçamento máximo dos estribos, a gente verifica aqui. Então, ele deu o valor maior que, né? Isso aqui o deu 0,27, que é menor que 0,67.
está dentro do espaçamento, está ok, está verificado. Ô, João, Basicamente, são 4 exercícios iguais. Pode perguntar. como você deu a página aí dos exercícios de exemplo, passa para a gente as páginas onde que vai estar as tabelas também para a gente buscar, fazer um favor? Ok, então aqui é a tabela 1.4. Tá, eu anotei pelo número da tabela, mas vamos lá. A gente usa qual? A gente vai usar 1.5 na página 30. A gente vai usar 1.4 na página 29. E a gente usa 1.3, você pode vir a usar. Página 26. E aí fechou. É basicamente essas 3 tabelas aí que você vai usar. Tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui que se fiquei na dúvida, eu vou conferir. Se tem mais uma tabela aqui ou não para usar. Essa aqui é a área mínima de espaçamento mínimo que foi tabelado. Você pode vir a usar ela também, 1.2, página 18. E a área mínima com S mínimo, você pode usar, vai usar 1.1. São essas tabelas, página 16 daí. São essas tabelas, basicamente. Então, o exercício 1 é assim, o 2 é igual, tá? Segue a mesma lógica. O 3, ele está pedindo uma coisa um pouco diferente. Como exemplo, vamos calcular a armadura de cisalhamento para as duas condições, sem redução da força cortante com redução de força cortante. A gente já viu isso também. Está na página 40, 41. 40, está aqui, ó. É este exercício aqui. Na página 40. Aonde a gente calcula o V máximo igual, ó, PL é a carga distribuída, o vão, a tensão a gente calcula usando o V máximo, a seção, ó, 20 é o BW, 36 a altura útil, 1,4, cheguei no valor da minha tensão máxima. Vou lá na tabela da página 26, ó, 1.3. Tabela tá aqui, ó, 1.3, ó, página 26. Posso ir lá na tabela 26. Ele está analisando com FCK de 20, né? Então, aqui 26. 1.3, FCK de 20, é esse cara aqui, o 0,355. Voltando na 40. Olha aqui, ó. Esse cara veio lá daquela tabela. Faço a análise, o concreto está verificado, a biela, né? Verifico se a biela comprimida não vai romper. Ah, não vai romper, beleza. Daí, aqui eu uso a tabela. Qual tabela? 1.5 na página 30. Aqui, 20 o FCK, olha lá. 0,1. Voltando, 40. Usei o FCK. Fiz a verificação aqui. Beleza, vou calcular a armadura. Ó, o 0,1 aqui, ó, que a gente usou da tabela 30. Esse 0,94 é este cara aqui que a gente calculou. Aí eu montei a equação. Aí eu tenho quem? O TCO, tabela 29. Aqui, 29. Volto na 40. Então tá aqui, 29. Opa, isso aqui eu calculei. Esse menos esse cara aqui. Aí ele está me pedindo o que mais? Esses dois aqui, dividido por 39. Beleza, cheguei a 0,327. O mínimo é 0,09. Então, portanto, fechou. Jogo aqui esse valor, jogo o BW, chego no meu ASW. Para estribo de 2 ramos, não esquece, sempre divide por 2, né? 327. Então, eu posso ter o quê?
8 milímetros. Como que eu chego nesse 8 milímetros? Eu divido o quê? A área da barra por esse valor. Vamos calcular isso aqui? Quanto é que dá a área da barra de 8 milímetros? Dá 0,08, 2 vezes ao quadrado, 3,14 do π, deu 0,00, não, deu 0,02. Então, se você pegar 3,27, divide por 0,02, calma lá. Ah, não, ele está em metro. Está em metro. Então, tem que considerar em metro ali também. Aí, multiplica por metro para chegar no valor da barra aqui. Daí, ele chega naquele valor. Bom, feito isto, todo esse cálculo, nós chegamos aqui no SD máximo, que a gente verifica também, que é o meu espaçamento máximo, porque S de space, né? Então a gente tem que lembrar sempre que vem do inglês os nossos cálculos de concreto. Cheguei a 22. Agora eu vou fazer redução de cortante no apoio, tá? Com o comprimento do apoio em 20 centímetros. Ah, beleza, ele está dando o comprimento do apoio. Então eu vou calcular aqui esse 100, é o mesmo 100 daqui, tá? V máximo menos P, C e D. Da onde que vem esses caras? Então, ele está pegando V máximo, 100. P é a minha o quê? Carga distribuída. C é o meu comprimento, só que em metro, vira 0,2. E o 0,36 é daqui, ó. Que é o meu D. A altura útil que foi dada aqui. 0,36, porque é em metro, ó. Chego em 86. Ou seja, o meu esforço era 100, considerei a redução no apoio, ele passou para 86. Jogo na fórmula, 100 por 20 por 36, aqui o BW, o D e o Vmax, né? 194. Ah, tá. Esse é o meu normal. Agora eu vou calcular o reduzido, usando quem? O 86. Cheguei lá no reduzido. Então, aí o que você tem? Tabela novamente. A gente acabou de ver. Página, acho que 26, se eu não me engano. 26, olha lá. 055, ó, o TW2. Beleza. Então, dito isto, o que vai acontecer? Este cara aqui, que a gente já calculou, a gente vai usar para calcular a armadura. Fiz a verificação. É maior? É maior. Beleza, passou. Aí eu venho para o cálculo. Reduzido. Deu 101. Por que é o reduzido? Esse cara aqui, ó. 167. Aplico aqui, nessa fórmula, calculo ρ, a diferença do TW, que a gente calculou, TCO, que a gente pegou na tabela. Chegamos no valor de 0,258. Portanto, o ρ mínimo 0,09. Calcular área de aço, 5,10. Lembrando, eu tinha uma área de aço. Aqui eu tinha calculado 6,54. Reduziu? Reduziu. Opa! Então, ocorreu a redução. Então, para esse tribo simples de 2 ramos, 2,58. Né? Por quê? Porque ele pegou este valor e dividiu por 2. Né? Só que só para variar o nosso cego não colocou, mas ó, dá para a gente ver esse valor aqui multiplicado por 20. Aqui, ó, não é 2,510, né? Ele arredondou, mas isso aqui seria 2,516.
É só multiplicar isso por isso que vai dar 5,16. Então, deu 258, e ele chegou em 8 milímetros a cada 19. Né? Aí ele divide o valor calculado pelo TW2, deu 0,55, é menor de 0,67. Fez a verificação, está com 22, e a gente viu que na armação reduzida utilizaremos 8 milímetros a cada 19. Tinha dado 8 milímetros a cada 15. Então, com a redução no apoio, a gente aumentou o espaçamento entre os estribos. Significa o quê? Eu tinha um trecho, então estava 19, tá? Eu estava 15, baixou para 19. Então, em 1,5 m vai 10, se tiver a 15. É 150 dividido por 15, 10 estribos. E aí ele está pegando e aumentando para 19. Então, eu vou ter 150 dividido por quanto? Por 19. Vai dar 8 estribos. Ele reduziu em 2 estribos a viga com a redução do esforço do cortante. Então, nós temos na lista 2 exercícios, tá? O 1 e o 2 é aquele exemplo, e o 2 e o 3 é esse exemplo aí da página 40, que é o cálculo com a redução do esforço cortante. Essas é as 4 questões da prova. Particularmente, comparada a concreto 1, está bem mais fácil, né, pessoal? Dúvidas? Eu não achei muito fácil, não, mas vamos ver, né? Pois é. Não, é bem menos cálculo que concreto 1. Não, Né? ela tem menos cálculo. Eu comecei a fazer a 1 hoje, né? Ela é mais tranquila, mas se não prestar atenção, erra tudo. Verdade. Verdade. E aquela história, pessoal, eu fazia prova de concreto 1, concreto 2, eram 7 horas de prova. 7 horas de prova. 2 exercícios. Pensa nos exercícios queridos que vinha. Vinha com tudo isso mais um pouco. E aí, o que acontecia? Se você errasse qualquer coisa, 0. 0, o professor dava 0. Ah, professor, eu errei só uma vírgula. Ok, você pode derrubar um prédio por errar uma vírgula. E essa era a ideia dos caras. O sistema era bruto. Mas, se a gente não tivesse na pandemia, vocês teriam na prova, vocês teriam que enfrentar um exercício desse ou 2 durante a prova. Interessante, né? E os outros 50%, como é que vai ser? Teoria. Como assim, professor, teoria? Ué, vou fazer pergunta teórica. Vamos ver se você entendeu a aula de hoje. Do que a gente falou da aula de hoje? Qual foi o tema? Está demorando porque foi pesquisar, ó, não prestou atenção. Qual foi o tema da aula de hoje? Alguém salva o coleguinha Juliano? Ninguém? Professor, eu esqueci o nome desse negócio aí que você estava fazendo dos cálculos. Decalagem do Decalagem, isso. Eu não gravei. do diagrama de momento fletor. E o que é a decalagem, Juliano? Ah, sei não, professor. Decalagem é para identificar onde tem esforço, viga negativa, né? Isso. Que você pode aplicar a redução. Estou caladinho aqui, mas estou prestando atenção, professor. Tá certo. Então, Juliano, aprenda porque você vai ter que responder isso na questão teórica. Tá respondido o que é a prova, a parte teórica, Juliano? Foi o Marcelo que respondeu. Ah, sim, foi o Marcelo que respondeu, mas quem falou que eu não sei isso não foi o Juliano. Foi o Juliano, certo? Ou foi o Marcelo? Foi o Juliano. Tá? Foi o Juliano. Foi o Juliano. Vai até fugiu o Juliano. Não fugiu, não. Não sei, ué. Não peguei, ué.
Tá bom, Juliano. Estuda e faça a prova aí, que essa prova vai ser mais fácil que a segunda, tá? Porque a segunda entra cálculo de pilar e entra blocos também. Essa parte aqui é uma continuação de concreto 1 e parte de estribos. A outra vem com tudo. A parte de... Vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês spoiler do futuro. Olha só. Pilares. Mas eu vou aqui no dimensionamento, que é a parte legal. Ó, você vai pegar a seção, tal, ó, exemplificando, ó, dá uma olhada. Mas pilar é mais fácil que viga. Mas olha, dá uma olhada nos cálculos. Ah, e vai ter que fazer diagrama. Ó, e a flexão oblíqua. É mais complicado, tá? Armaduras transversais, vocês vão ter que calcular também. Entra tudo de uma vez só. É isso aqui o resultado. Detalhamento da armadura, e vocês vão fazer. E aí depois, quando vocês terminam isso, aí vem o quê? Parte de blocos. Bloco de fundação. Essa parte 4 é pauleira, porque ela pega uma parte conceitual, mas daí vem cálculo com bloco. Ó. Cálculo com bloco. Só que é uma aula bloco, outra aula sapata, tá? Deixa eu só para adiantar aqui, ó. Ó, sapata, tá vendo? Ó? Cálculo de sapata. E daí, olha só, ó o cálculo da sapata aqui, ó, só para vocês verem o tamanho. O pilar é igual, não se engane, o bloco também é pauleira. E aí a gente vem para reservatório e escadas. Escadas e reservatório numa única aula. Ó. Lá em Santa Catarina, o pessoal tem uma expressão que trabalha com o seguinte conceito. Uma coisa, quando é muito feia, eles falam que isso aqui é pior que chorar em alemão, que é a coisa muito feia. Isso aqui é pior que chorar em alemão. A unidade 4, ela está sobrecarregada. Ela está sobrecarregada. Então, a gente tem teoria nas unidades, nas unidades, pessoal. Pessoal, ó, a gente tem teoria nas unidades, pegando aqui a 3. Oi. Essa unidade 4 aí, ela vai aprofundar em fundações, né? Fundações e daí pega. Ó, não, ela te dá duas de fundações e ela de cálculo de bloco e sapata, e ela te dá na terceira escada e reservatório. Pois é, mas esse cálculo vai aprofundar mais quando chegar na fundações, né? Na matéria. Na Fundação. disciplina de fundações. Vai. Na disciplina de fundações, daí você aprofunda. E aqui, ó, pilares. Então, ela traz conceito, tal, de boa, é tranquilo. Aqui também não é tão pesado, mas daí aqui o bicho pega. Então, provavelmente eu vou pegar e vou adiantar. Vou dar 3.1, talvez eu tenha boa parte da 3.2 numa única aula, para a gente sobrar tempo para fazer essa aqui em uma aula e sobrar mais tempo aqui, ó. Porque essas 4 últimas aqui são de arrebentar, é muito conteúdo. Aqui ficou desbalanceado, porque aqui ficou com pouco conteúdo. Aqui poderia, por exemplo, ter um pouco mais de conteúdo. Mas não adianta nada eu entrar agora em estudo de pilares com vocês, que só vai complicar a vida de vocês. Vocês vão fazer a prova. Opa, depois da prova, aí a gente dá uma apertadinha no que for conteúdo, dá uma enxugada, só para ver o que é o realmente necessário, para a gente poder ver com mais calma a parte de cálculos. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo tá não.
Ô, professor, Oi. a avaliação esse semestre mudou, né? O sistema Mudou. de avaliações. O que mudou? É porque não aparece as notas mais, né? Agora é peso. Ah, eu não sei. Eu Igual, sei que. Não, eu sei que vale, Não, mudou não, Francisco. vale a Só mesma mudou coisa. o método de ver a nota, entendeu? mas onde que a gente vê a nota agora? Depois eu te explico direitinho. Tem que entrar na matéria, né, na matéria. Aí lá onde mostra prova, mensagem de tutor, lá tem as notas. Aí vai ter uma aba escrito nota, pontuação. Lá você clica e vê a sua pontuação. Aí vai falar assim, visualizar a pontuação. Aí você consegue ver a pontuação toda da atividade que você fez em sala, discursiva, igual você via antes. É porque agora está dentro de uma aba. Beleza. Depois eu te explico. Se mais alguém tiver dúvida aí, eu explico depois. Deixa o professor dar aula aí. O que dá para você fazer, então, assim, uma ideia, tira uns print, Paulo, e passa para o Francisco pelo WhatsApp. Beleza. Assim que der aqui, eu printo e mando no grupo lá. Não, manda, pode ser. Se alguém mais tiver essa dúvida, já mata. Não, beleza. Eu printo e mando lá. Pessoal, ficaram com alguma dúvida da aula de hoje? Por enquanto, não. Enquanto não. Então, beleza. Na verdade, assim, essa aula, ela fecha com a unidade 2, né? A gente matou a unidade 2. Então, agora nós vamos ter a prova e daí a gente volta depois da prova, que a gente volta às nossas aulas. Eu vou mostrar aqui para vocês a prova que já está postada para vocês todas as provas, tá, pessoal? Eu já liberei todas as provas. Então aqui, agora vou matar a curiosidade do Juliano. Olha só, Juliano. Explique o modelo de cálculo por biela de compressão. Quais são as suas considerações em relação aos esforços cortantes? Qual a relação entre ancoragem e aderência no concreto? Se alguém errar essa aqui, eu mato, hein? Isso aqui eu frisei, Ah, mostrei um professor, eu achei que você monte. ia perguntar, fazer igual fazer pergunta. Hã? Não sei se eu tô errado ainda, mas eu achei que você ia ficar perguntando, igual você estava perguntando agora. Não, eu estou mostrando o que é a prova para vocês fazerem. A ancoragem utilizando ganchos pode ser adotada em todas as barras longitudinais? Justifique a resposta. Se errar essa aqui também, eu mato vocês. Isso aqui eu expliquei um monte, essas duas aqui, assim, maciçamente. Concordam comigo? E aqui você anexa os arquivos do que você fez. Do roteiro lá da 34, 35, 40 e 41. Tranquilos? Professor, Ah, eu não sei se tem alguém que está fazendo. Que para mim apareceu fundações, matérica híbrica, né? DI, né? Que fala, né? ah. Você acha que mês que vem vai ser presencial ou vai ser ainda? Você não Não, sabe, não, né? não sei. Essas matérias assim, de cálculo que fazer online, elas são muito, eu, na minha opinião, eu acho muito difícil, porque a prova de São Paulo, eu vou te falar, é o bicho, tá? Então, não sei também como é que é a prova de São Paulo. A minha prova, Não, ela é um bicho. as minhas provas são tranquilas. Eu pego bem leve com vocês. Se fosse presencial, seria bem mais pesada. Mas vocês já são meus alunos há praticamente 9 semestres. Vocês sabem que eu não sou um professor cruel para a gravação.